São poucas as adaptações provindas da literatura que conseguem vingar nos cinemas. Corriqueiramente, ocorrem interpretações errôneas de elementos da trama original, que acabam por descaracterizar personagens e, às vezes, até mesmo histórias inteiras. O que compromete a experiência dos fãs que vieram desde o material original, e até mesmo aqueles interessados apenas na visão cinematográfica. Mais raras ainda são as obras que conseguem até mesmo ser melhoradas, uma vez que adaptadas, agradando assim gregos e troianos. Se situando nesse último e seleto grupo, Psicopata Americano inaugurou o cinema do milênio, trazendo uma obra ácida e repleta de críticas e sátiras ao modo de vida americano, sobretudo das elites financeiras, usando e abusando do absurdo e da comicidade para criticar tudo aquilo que a América via incorporando como valor ao longo do último século. Ambientada no final dos anos 80, a narrativa se aproveita de tudo que havia de melhor na cultura da época, como a música, os ambientes repletos de neon, mas também faz constantes críticas a todos os problemas que a sociedade atravessava durante essa época, e com a tensão ainda existente com o bloco socialista já em queda, problemas sociais diversos e a progressão geopolítica por um maior protagonismo americano em questões sociais mundo afora, como o apartheid sul-americano, crises no sudeste asiático e a própria exportação do modelo neoliberal para o terceiro mundo, que vinha causando certos problemas e dissidências em nações menos desenvolvidas. A trama se situa no coração financeiro dos Estados Unidos, o World Trade Center, acompanhando a rotina de um grupo de economistas e empresários que dispõem de muito dinheiro, luxo e rotinas exaustivamente monótonas e sombrias. Patrick Bateman, o grande protagonista, é exatamente o fruto de um ambiente como esse, atraente, elegante, bem-sucedido, levemente arrogante e distante de qualquer problema do mundo real. Viciado em cocaína, dentre outras drogas, Patrick é um grande apreciador da música e de seu próprio estilo de vida, repleto de ternos, relógios e óculos de marca. Mas apesar de todos esses bens, Patrick se diferencia fundamentalmente de todos os seus colegas de escritório, pois como ele próprio descreve, é uma entidade, um corpo composto por carne e ossos, que mesmo aparentando ser humano, de nada tem em comum com a espécie, pois não sente nada além de desgosto e ganância. Patrick é o psicopata tipicamente americano. Enquanto narra sua rotina matinal, o personagem não poupa a audiência de detalhes de sua grandiosidade ou cuidado consigo próprio, dando a entender que logo de cara, Patrick é um exímio narcisista, preocupado apenas com a imagem que conserva de si próprio em frente a seus colegas de escritório. Esse núcleo de personagens, que alterna constantemente entre a apresentação grandiosa e por vezes beirando o caricato, vai carregando toda a trama, pois, mesmo contendo estilos de vida inacessíveis para a grande maioria da população, tais personagens demonstram que nada tem de valioso. São monótonos, chatos e vazios. Pessoas que apenas vivem em função de seus próprios vícios e desejos, e nada contribuindo para o mundo exterior. Mesmo se assemelhando muito com os demais empresários, fica perceptível que Patrick é diferente deles. Tem uma visão mais crítica do mundo e percebe as falhas de seu estilo de vida. Quando conversa com alguns colegas de trabalho, e suas namoradas em um restaurante logo no começo da trama, é então satírico. O protagonista sugere que homens bem-sucedidos como ele deveriam começar a tomar atitudes quanto ao caos social que se ambientava lá fora e aos problemas do mundo, o que é encarado como uma piada por seus colegas, mas revela que Patrick entende que há problemas a serem resolvidos e que muitos deles estão ao seu alcance e, caso quisesse, poderia fazê-lo, mas em virtude da sua autodiagnosticada psicopatia, o protagonista não se sente compelido em nada a agir, pois não se importa com os demais, apenas consigo próprio. As interações que tem com seus colegas de trabalho ao longo de toda a trama apenas despertam raiva e desgosto do personagem, que simplesmente não suporta a presença de tais pessoas, sempre divagando sobre reservas e cartões de visita, mesmo que ele próprio se veja preso em tais discussões durante vários momentos da história. Mesmo com uma namorada muito atraente, amantes aos montes, um apartamento de luxo e uma rotina de dar inveja, Patrick não se sente satisfeito, e aos poucos, vê seu instinto assassino despertando e se voltando justamente contra essa parcela da sociedade. Mesmo não entendendo os sentimentos conflituosos que sentia, Patrick estava direcionando a raiva que sentia para uma sociedade vazia e extasiada em vícios contra ela própria, e quando finalmente perde o controle, ao ser ridicularizado por Paul Allen, o protagonista passa a cometer assassinatos a rodo, pois se submeter a esses mesmos vícios não era mais suficiente para acalmar a sua mente tumultuada.
Isso, novamente demonstrado pela trama, na forma como Patrick discorre durante minutos inteiros sobre os álbuns de alguns artistas dos anos 80. O protagonista tinha uma apreciação sincera pela arte, estética e cultura pop da sua época, mas ninguém parecia disposto a apreciar com ele, ou mesmo ouvir o que ele tinha a dizer sobre isso. Ninguém realmente se importava com qualquer coisa que fosse real, mas apenas com aparências. E como os relatos de Patrick pareciam indicar, com o tempo, ele percebeu que tinha que fazer o mesmo caso quisesse se encaixar na sociedade e, quem sabe assim, tentar controlar os seus anseios assassinos, afastando assim a sua mente das tendências que possuía. A máscara de sanidade, como ele mesmo a chama, vinha pendendo e estava próximo a cair já há muito tempo. Mas apesar disso, Patrick continuava a lutar para que isso não acontecesse, pois entendia que suas ações eram erradas de um ponto de vista ético para a sociedade em que vivia, mas não para si próprio, porque ele se considerava acima de tudo e todos, e portanto, não podia ser julgado pelos que estavam abaixo de si. Mesmo não nutrindo o remorso e culpa, Patrick queria ser aceito e conviver bem no meio em que estava, e visando isso, tentou se encaixar a todo custo, o que não foi possível devido à carência de profundidade e conteúdo em seu meio. A aparência e uma competição por status é tudo que permeia a mente dos colegas de Patrick, e com o tempo, as mesmas aspirações acabam tomando a sua própria. As cenas onde o personagem quase perde o controle apenas por não ter seu cartão de visitas tão elogiado quanto o de Paul Allen, elenca perfeitamente como a mente de Patrick era suscetível aos pequenos caprichos, mesmo com o personagem tendo ciência do quão fútil eram. Seu narcisismo o obriga a competir a ser melhor a qualquer custo. O restaurante Dorsia, por exemplo, que acaba sendo utilizado como símbolo máximo de status e é inacessível mesmo para muitos membros da alta sociedade, se torna o principal motor da competição para Patrick, que uma vez que tenta fazer uma reserva, é ridicularizado e, em virtude disso, se enfurece ainda mais com Paul, que julga ser um perdedor, mas ainda assim estava conseguindo maior status e prestígio do que ele próprio. A razão para Patrick se voltar justamente contra Paul Allen não é meramente uma questão de inveja ou narcisismo, mas uma clara crítica ao modo de vida dessa alta parcela da sociedade americana. É irônico o fato de Patrick odiar tanto seus colegas, sendo que ele próprio é mergulhado nos mesmos clichês e vícios que eles, mas o protagonista é construído de forma propositalmente inconstante. Mesmo tendo maior consciência do que os demais, Patrick entende que para a sociedade, o ápice do sucesso é o estilo de vida que ele leva, e por isso, mesmo contra sua própria vontade consciente, continua vivendo, mesmo que no fundo aspirasse por companhias e conversas mais profundas. Essa inconsistência fica ainda mais incômoda, pois Patrick, mesmo não sentindo prazer algum em sua rotina, é levado por seu narcisismo a querer mesmo assim ser reconhecido como o melhor de sua turma e de seu ambiente, tendo o melhor cartão de visitas e afins. E, portanto, os assassinatos que passa a cometer para eliminar alguns de seus colegas de trabalho, como Paul Allen, nada mais são do que uma manifestação das instâncias mais mesquinhas da mente do protagonista, que não vê valor no dinheiro ou no status em si, mas está sempre tentando conquistar mais, apenas porque julga que deve ser o melhor em tudo. Essa complexidade e dualidade que o protagonista apresenta ao longo da trama não é uma tentativa do roteiro de justificar seus atos, porque fica claro que Patrick já tinha uma mente completamente corrompida antes do iniciar da trama, mas o drama de um homem que entende o vazio da sociedade e assim mesmo resolve mergulhar nele, apenas pela necessidade de ser reconhecido. Essa máscara de sanidade que o protagonista usa para se encaixar não só passa a se perder quando prova o gosto de ter vidas humanas em suas mãos pela primeira vez, e ao contrário de todos os prazeres que o seu estilo de vida lhe proporcionava, essa era uma experiência real e verdadeiramente viciante, o que o faz abandonar aos poucos a máscara que portava, passando a matar cada vez mais, perdendo o medo de ser pego, ou mesmo visto nos locais dos assassinatos. Aos poucos, a sanidade de Patrick ia o deixando. Embora esteja aberto a discussões, o que seria de fato real ou não no filme, devido às conversas de Patrick com seu advogado já na última cena da trama, seria natural esperar que Patrick conseguiria aprender algo de suas experiências, mesmo que fossem alucinações, pois perceberia que não eram sustentáveis a longo prazo, assim como seu estilo de vida banhado de futilidade. Entretanto, novamente a arrogância e o narcisismo de Patrick que o impedem de enxergar a verdade e o fazem continuar caçando ideais que simplesmente não condizem com quem realmente demonstra ser em seus relances de genialidade. Quando percebe que não será punido, o protagonista termina de narrar sua história dizendo que não houve catarse alguma, pois nada que havia feito era errado, pois a moral da sociedade simplesmente não se aplicava a si. Patrick havia escolhido voltar à sua rotina monótona e caricata de antes, simplesmente porque era confortável e recompensante ter as pequenas doses de prazer
que tal vida lhe proporcionava. E caso elas voltassem a serem suficientes, assim como da primeira vez, ele voltaria a matar. Psicopata americano não cansa de criticar, satirizar e ridicularizar. Páginas de roteiro não seriam suficientes para analisar todas as instâncias de Patrick Bateman, que por ora demonstra ter um intelecto nível gênio, e por outrem, cai nas armadilhas mais triviais de seu narcisismo e arrogância. Apesar de multifacetada, a trama consegue expor com precisão o quão perigoso é colocar poder e dinheiro nas mãos daqueles que não têm um forte senso de moral, pois como a história de Patrick mostra, poderosos não veem empecilhos em eliminar aqueles que estão em seu caminho, caso lhes seja conveniente. O longa se diverte em ridicularizar o comportamento que os homens de Wall Street possuem, a prática do ócio, competições mesquinhas e valores banais. O comportamento de Patrick, seu instinto assassino e, no final, a grande escolha em continuar agindo como sempre fez, nada mais é do que uma grande metáfora para o comportamento da própria sociedade. Uma classe que tem consciência de seus efeitos e vícios, mas ainda assim, conscientemente, resolve perpetuá-los como se estivessem corretos, destruindo aqueles ao seu redor, mas em gênese também a si próprios.